Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. O que a Bíblia realmente diz sobre oração? Áudio 3. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela possa se levantar e orar, abrir seu coração e se derramar em sua presença. Que ela fique neste lugar de oração até ouvir as batidas do teu coração e ouvir seu propósito para a vida dela. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Crer. Com certeza, as palavras de Jesus registradas em Mateus capítulo 21, versos 22, causaram muita confusão entre os discípulos. Tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo abrange muitas coisas. Talvez você tenha sido exposta a um ensinamento sobre prosperidade que parece defender o fato de que se você consegue pronunciar, pode reivindicar. Essa teologia não é o entendimento exato do que a Bíblia ensina. O ensino equivocado sobre a prosperidade faz uso da maravilhosa verdade de que o nosso Pai é o Rei dos Reis e a reduz à conclusão de que, sendo assim, todos nós deveríamos viver como reis nesta terra. Por exemplo, eu estava trocando de canais na TV certa noite e me deparei com um talk show sobre religião. 3 universitários eram entrevistados acerca de sua fé. Uma menina segurava a foto de uma Mercedes vermelha conversível e anunciou orgulhosamente que era aquilo que ela acreditava, como se fosse aquilo que Jesus tinha em mente para ela. Contudo, além das interpretações errôneas e autoindulgentes desse versículo, encontra-se um clamor do coração muito mais sério por parte daqueles que anseiam que Deus intervenha quando a vida estiver desmoronando e que não conseguem entender por que parece que Ele não ouve suas orações. De 1987 a 1992, fui co-apresentadora do Clube 700 com o Dr. Pat Robertson. Recebi centenas de cartas dos telespectadores que tinham dificuldades com o entendimento da oração. Diziam coisas do tipo: orei com fé para que meu marido fosse curado do câncer, mas ele morreu. Onde foi que eu errei? Ofertei incessantemente para a igreja e para esse ministério, crendo em um milagre nas minhas próprias finanças, mas ainda estou cheia de dívidas. O que é que estou fazendo de errado? Mantive-me pura e orei crendo que Deus me traria um marido e continuo sozinha. Por que Deus não está honrando as minhas orações? Testemunhei esse tormento na vida de várias outras pessoas. Muitas achavam que estavam fazendo algo errado e que se pudessem simplesmente descobrir qual era a chave, a situação seria diferente. Você pode imaginar a agonia de acreditar que seu filho ou seu marido não teriam morrido se você de alguma forma tivesse resolvido o quebra-cabeças a tempo? Ou a dor da mulher que está em casa sozinha se perguntando onde está sua alma gêmea, enquanto vê os anos passarem, levando com ele sua capacidade de ser mãe. A essas situações, acrescente a agonia do silêncio. Se você acredita que de algum modo a realidade que está vivendo, seja ela qual for, é culpa sua, com quem você ousa falar? Como pode dizer essas coisas em voz alta e se arriscar a ver a reprovação nos olhos de outras pessoas? Creio que esse versículo deixou muitas pessoas sozinhas e perdidas. E para ser sincera, não existe uma resposta fácil. Mas creio que parte do problema seja a nossa tendência de focar apenas em uma parte do versículo. Queremos ouvir tudo sobre receber. O que você vai fazer por mim, Deus? Por que você não me deu o que eu pedi? E nada sobre crer. Deus, creio em Ti totalmente e sei que Tu me amas e hoje isso é tudo o que importa. Deus tem e sempre terá o melhor para você. Assim como nossos filhos olham para nós com fé, sabendo que o amamos e que cuidaremos deles, precisamos fazer o mesmo com o nosso Pai Celestial.
Não estou dizendo que isso sempre será fácil. Podemos ter vontade de bater os pés ou de chorar no travesseiro, mas precisamos confiar que Deus um dia esclarecerá todas as coisas. Em nome de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 13, lemos que todas as orações que fizermos em nome de Jesus serão atendidas para que Deus Pai seja glorificado. Esse é um presente incrível. Entretanto, a autoridade que nos foi dada pode ser algo perigoso. Acho que é fácil acrescentar em nome de Jesus amém no final das nossas orações, sem pensar em todas as implicações do que isso significa. Ir a algum lugar em nome de alguém significa que você representa essa pessoa. Você recebeu a autoridade para falar por ela. Por exemplo, quando os policiais ou agentes do FBI se apresentam na casa de alguém, eles se identificam para mostrar que têm a autoridade da instituição que representam e que está por trás deles. Do mesmo modo, quando dizemos em nome de Jesus, estamos dizendo que estamos a serviço do Rei. Entender esse princípio me ajudou não apenas a ser ousada na oração, mas também tomar cuidado para que os meus pedidos estejam em consonância com o caráter de Cristo. Tenho um novo senso da grande honra que é ser capaz de ir a Deus em nome do seu Filho e vou me esforçar para não abusar desse privilégio. De acordo com a vontade do Pai. Na primeira carta de João, o apóstolo esclarece que devemos pedir de acordo com a vontade do Pai. E ele nos ouvirá, capítulo 5, versículo 14. O que exatamente isso significa? Como deixar de substituir os desejos dele pelos nossos? E mais, como saber qual é a vontade do Pai em determinada situação? De acordo com o meu entendimento, pareceria sempre a vontade de Deus curar uma criança ou restaurar um casamento destruído. Um milagre assim não glorificaria a Deus? E quanto a uma criança que faz uma simples oração de fé em nome de Jesus? Com certeza, Deus atenderia essa oração. Meu filho enfrentou esse dilema de partir o coração quando tinha apenas 4 anos. Meu sogro, William, morou conosco por 2 anos depois da morte de sua mulher, Eleanor. Tê-lo em nossa casa foi um presente maravilhoso para todos nós, mas principalmente para Christian. Ele amava demais o seu vovô e eles se divertiam muito juntos. Certa noite, quando meu marido, Barry, estava na Flórida, William teve um ataque cardíaco e caiu no banheiro. Christian e eu ficamos sentados ao lado dele até os paramédicos chegarem. Ele ainda respirava quando o colocaram na ambulância, mas seus lábios estavam muito azulados. Christian e eu seguimos a ambulância até o hospital. Quando chegamos, o médico informou-nos que William não sobrevivera à viagem. Christian ficou em silêncio na volta para casa. Tudo o que ele disse naquela noite foi: "Vou sentir falta do meu vovô." Ele sofreu visivelmente por semanas. E então um dia eu percebi uma sombra de ira cruzar o seu rosto quando ele expulsou nossa gata, Lily, do sofá. Sugeri que fôssemos dar uma volta e lhe perguntei se ele estava zangado com a sua sinceridade de sempre. Ele me respondeu que sim. "Você disse, mamãe, que Jesus ouve as nossas orações e as atende." "Bem, eu pedi a Deus para não levar o meu vovô, e ele o levou assim mesmo. Então de que adianta?" Senti a dor de meu filho. Alguns cristãos que não tenham pensado isso, quando parecia que o céu estava em silêncio diante dos seus clamores. Na sua tenridade, meu filho teve de experimentar o que significa orar, de acordo com a vontade do Pai, quer ele ou eu entendesse isso ou não. Obviamente, há muito mais referente a essa coisa chamada oração, do que sabemos atualmente. Embora você e eu estejamos reunindo informações sobre a oração ao longo dos nossos dias, nossas vidas são apenas uma partícula no tempo do plano de Deus. Não há como termos a expectativa de entender tudo em nosso tempo limitado aqui na Terra. É claro que isso não nos impede de querermos entender as coisas, não é? Às vezes somos tentadas a pensar que sabemos todas as respostas, ou pelo menos a maioria delas. Tiramos conclusões a partir das nossas percepções limitadas e tentamos nos obrigar, assim como os outros, a acreditar nelas. A irmã da igreja. Se você fosse fã do programa de televisão Saturday Night Live, no fim dos anos 80, certamente se lembraria de uma personagem criada por Dana Kevin. Seu nome era Enid Strick, carinhosamente conhecida como a irmã da igreja.
Ela era a apresentadora muito delicada, correta e temente a Deus de um talk show chamado Conversa de Igreja. Enquanto entrevistava as celebridades, a senhora da igreja usava seu púlpito para criticar o comportamento ímpio delas. Kevin diz que fundamentou a personagem nas mulheres que ele via na igreja, a qual frequentava quando era criança e que controlavam a presença dele e de outros. Acho isso muito triste. Pergunto-me quantas pessoas encontraram uma irmã da igreja quando eram pequenas e, por causa da visão estreita dessa pessoa, pensam que Deus as julga de acordo com a frequência delas na igreja, ou que ele responde às suas orações com base na obediência delas, a regra definidas pela cultura mais do que pelas escrituras. Não consigo imaginar quantas pessoas gostariam de abrir o coração para alguém assim. Nas mãos de alguém como a senhora Enid, a oração é uma arma para ser usada contra as pessoas. Ataque-os, Deus. Orar nem sempre é fácil, nem sempre é prazeroso. E não, nem sempre receberemos o que esperamos como resultados desse diálogo. O que eu rejeito firmemente, porém, é a ideia de que Deus é um cruel criador de quebra-cabeças que fica olhando com imparcialidade para ver se conseguimos entender as coisas a tempo. Essa ideia vai contra toda a história revelada pela palavra de Deus. Desde as primeiras palavras do Gênesis até a gloriosa conclusão no fim do Apocalipse, o que flui de cada página da Bíblia é uma grandiosa aventura de oração. É uma história de amor sobre um Deus que escolhe o relacionamento acima da obediência cega, que permitiu que seu único filho fosse torturado e morto para que você e eu pudéssemos ser limpas do pecado que nos separa dele. Deus não tortura o seu povo amado. Deus chama por ele. Talvez eu tenha encontrado mais perguntas do que respostas neste primeiro capítulo, mas estou convencida de uma coisa: é importante orarmos. Afinal, Jesus não disse se você orar, mas quando você orar. Mateus capítulo 6, versos 5. Em Jesus amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque não nos levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida a tentação. Não ficamos sem conforto indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Os contritos, Jesus Cristo, sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, e em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Joseph Scriven, cantor cristão 155, o grande amigo. Uau! Uau, uau! Glória a Deus! Quantas preciosidades! O fato é que a igreja moderna tem ensinado que tudo que nós pedimos em oração nós vamos receber. Isso é uma grande mentira teológica, é um engano. A grande verdade é que, se você for ler à luz da palavra, é que tudo que nós pedimos, mas que de fato glorifica a Deus, que faz parte da vontade de Deus a respeito da sua vida. Deus não pode dar presentes para filhos que ainda são tão inconsequentes. Lembro de uma história que eu li quando era ainda adolescente, de um menino, uma criança que pedia para o pai um relógio de ouro. E lógico que quando chegou a data do Natal, em que o menino ganharia o relógio, ele não ganhou. O menino ficou frustrado, porque ele ganhou uma bicicleta. Mas ok, os anos se passaram, e quando aquele mesmo menino completou seus 18 anos, o seu papai veio e lhe deu um relógio de ouro. E ele então perguntou: papai, mas eu pedi esse relógio quando eu tinha 12, 13 anos. Por que agora o senhor vem me dar um relógio? E o papai disse para ele: porque com 12, 13 anos, meu filho, você não saberia o valor de um relógio de ouro e nem cuidaria dele como devido. Você não estava preparado para receber. O grande fato é que muitas coisas nós não recebemos porque nós não estamos preparados para receber, ou porque de fato não são vontade de Deus. Então, nós sempre falamos que Deus ele tem 3 respostas: sim, não e espere. Eu não sei qual é a resposta de Deus na sua vida, mas que você tenha um coração agradecido por ouvir a voz de Deus.
por aguardar a promessa do Senhor a respeito da tua vida. E a promessa dele é vida de paz, de contentamento, na sua presença, necessidades supridas. Necessidades supridas. Sabe, há um segredo aqui poderoso no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 5, porque Jesus, ele não diz a você ele não diz se você orar, porque na verdade ele tem expectativa de que você vai orar. Ele espera esse relacionamento, ele almeja esse relacionamento e pode ter certeza que nesse relacionamento você vai colher frutos que em nenhum outro você seria capaz. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.